Denúncia real dessa avó. Humilhada em público, dois pobre para frequentar esse lugar. Maria nunca se esqueceu do dia em que sua vida virou de cabeça para baixo. A avó de 67 anos entrou no luxuoso restaurante da cidade. Mais um lugar onde pessoas como ela, vestidas com elegância, davam sorrisos falsos e faziam trocas de olhares desdenhosos. Era uma comemoração simples, mas Maria queria surpreender a filha, Ana. Mas assim que sentou-se, um homem de terno caro a olhou com desprezo e disparou. Você é pobre para frequentar este lugar. O peso da humilhação lhe fez esquentar o rosto, e uma onda de emoção a invadiu, como um tsunami arrastando. As risadas dos outros clientes reverberaram em sua cabeça. Cada gargalhada, cada sussurro, uma facada em seu coração. Sentiu-se pequena, insignificante. O que pensariam dela, uma mulher simples? Assim, algo dentro dela quebrou. Uma chama acendeu. Maria não era apenas uma avó. Era uma mulher. Estava cansada de se sentir invisível. Naquela noite, decidiu mudar sua vida. Maria se juntou a um grupo de apoio a mulheres, um espaço que fervilhava de força e sororidade. Ali, conheceu histórias de superação, de vidas que enfrentaram tempestades e saíram renovadas. Ao compartilhar suas experiências, descobriu que tinha talento para a pintura. As cores, as formas, tudo parecia fluir de suas mãos. Era como se cada pincelada expusesse suas dores e alegrias. Enquanto isso, Ana lutava com seu emprego sufocante. Trabalhar em uma loja de roupas caras, sabendo que o seu sonho de ser designer estava engavetado, a consumia por dentro. O cansaço e a frustração a cercavam, até que um dia, durante uma conversa com Maria, uma caixa antiga, esquecida em um canto, chamou sua atenção. Ao abri-la, encontrou cartas e objetos de valor que faziam parte de uma herança de família. Os laços entre mãe e filha foram testados quando segredos doloridos vieram à tona. Ana descobriu que sua avó havia sido uma artista famosa em sua juventude, algo que Maria nunca mencionou por vergonha de seu passado humilde. Esse tesouro poderia transformar suas vidas, mas também ameaçava desenterrar verdades que Maria preferiria deixar enterradas. E quando tudo parecia encaminhar-se para uma nova vida, o cliente arrogante de meses atrás voltou a cruzar seu caminho. Agora, ele era um magnata poderoso, um símbolo de tudo que Maria queria evitar. O acaso decidiu que eles se encontrariam novamente, e a tensão no ar era palpável. Ele a reconheceu e a animosidade foi instantânea. Maria tinha em mente expor um escândalo que o envolvia e que poderia mudar tudo. Mas e se isso a colocasse em risco? Permaneceu com a dúvida. Valeria a pena lutar? A quem deveria confiar? Os ecos de um passado de humilhação se misturavam com a esperança de um futuro melhor. Agora, sentada em frente a uma tela vazia, Maria se perguntava o que ela realmente faria diante desse novo desafio. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Maria olhou para a tela em branco à sua frente, o coração acelerado. Seu encontro com aquele homem arrogante a deixara em um estado de agitação. Ela precisava decidir: expor sua verdade ou ficar na sombra da dor. Mas, antes que pudesse dar um passo, algo inesperado aconteceu. O celular vibrava incessantemente na mesa ao lado. Curiosa, Maria olhou para o aparelho. O nome que apareceu fez seu sangue parar. Ana. Com mãos trêmulas, ela atendeu. A voz da filha ecoou do outro lado da linha, cheia de pânico. Mãe, você precisa vir rápido. É sobre a avó. É grave. Maria sentiu um aperto no peito. O que aconteceu? O que houve com a sua avó? Ela foi atropelada, a caminho de casa. Ana gritou, a voz embargada. Uma dor insolente a atravessou como uma faca. Desligando a ligação, Maria saiu correndo do ateliê, a imagem do homem arrogante desaparecendo instantaneamente de sua mente. Esse era um momento que exigia sua total atenção. No hospital, a atmosfera era pesada e silenciosa. Estrombos de máquinas misturavam-se ao som de lágrimas contidas. Ana estava lá, com o rosto inchado e os olhos vermelhos. E assim que Maria a viu, todas as perguntas sobre o futuro e aquele cliente desprezível evaporaram. Ela envolveu Ana em um abraço apertado. Minha filha, eu estou aqui. Ela não sei se vai conseguir. O médico disse que foi bem sério. Ana balbuciou, o desespero transparecendo. Os batimentos do coração de Maria competiam com o ruído do hospital. Com cada aviso de apagão vindo dos monitores do hospital, sua esperança esmorecia. Após algumas horas de espera, finalmente um médico se aproximou. Seu rosto sério. Ela teve múltiplas fraturas e uma concussão. A necessidade de cirurgia é urgente. Precisamos da autorização de. Vocês, enquanto a médica falava, uma sombra se formou atrás de Maria. O horror a gelou. Era o homem de antes. Ele parecia mal-estar, sem a confiança arrogante que ostentara no restaurante. A expressão dele era de angústia genuína, algo Maria nunca esperaria. Eu sou o marido da enfermeira que atendeu sua mãe. Ele começou, a voz tremendo. Ela estava tentando ajudar, mas ela estava distraída. Maria olhou para ele atordoada. Distraída? Você vem até aqui me dizer que a culpa é da sua mulher? Sua mulher é responsável? Não, não é isso. Ela costuma ajudar os mais velhos. E minha esposa, ela estava apenas fazendo um favor a uma amiga. As palavras saíam confusas, mas havia um peso nelas. As risadas que antes a tinham atingido pareciam pequenas comparadas a essa revelação. O homem não era apenas arrogante. Sua vida também estava imersa em dilemas. Por que você está aqui? Maria se viu perguntando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não tem o direito de estar aqui depois do que fez. A tensão entre eles crescia.
Mas antes que ele pudesse responder, uma enfermeira se aproximou. Senhoras, precisamos decidir agora sobre a cirurgia, ela afirmou, o olhar fixo na expressão de horror de Maria. A reviravolta foi brutal. Em meio ao desespero, Maria soube que a vida de sua mãe dependia de uma escolha. No fundo, algo a impelia a perceber que essa situação não era sobre culpa ou vingança. Era sobre se unir, enfrentar o que estava por vir. Não importando quem estava à sua volta, até mesmo aquela figura antes insignificante. Agora, numa escolha que poderia mudar tudo, Maria olhou para o homem uma última vez. Você vai assumir responsabilidade? As palavras feitas uma sentença, e num instante a vida de todos poderia ser desvirtuada, assim como uma pincelada inesperada em uma tela em branco. O que eles fariam agora? O que isso significaria para o futuro deles? A respiração parecia falhar. E a sala do hospital se tornou um campo de batalha. O que Maria decidiria? Maria olhou para o homem uma última vez. Você vai assumir responsabilidade? As palavras saíram pesadas, quase como um grito, no silêncio tenso do hospital. O homem hesitou, a expressão de angústia no rosto. Então, algo inesperado interrompeu o momento. Uma sirene cortou o ar pesado, seguida pela entrada brusca de mais profissionais de saúde. A enfermeira que tinha chamado Maria e Ana momentos antes voltou em um frenesi, seu olhar totalmente focado. Precisamos de vocês. A urgência na voz dela fazia o coração de Maria acelerar. Mas o que está acontecendo? Ana perguntou, pálida. O médico que havia falado sobre a cirurgia a seguiu, sua expressão ainda mais grave. A enfermeira fez uma pausa, olhando para cada um deles. A avó de vocês, a situação dela se complicou. Estamos tendo dificuldade com os sinais vitais. Precisamos que assinem agora para a cirurgia, ou pode haver consequências fatais. Era como se um balde de água fria jogasse em cima de Maria. O desespero engoliu seu ser. O que você quer dizer? O que está acontecendo com ela? Ela teve complicações da concussão. Precisamos operar imediatamente. O tom de urgência fez o desespero de Maria apertar seu peito. Antes que alguém pudesse dizer mais, o homem que antes se mantinha em silêncio se aproximou, seus olhos brilhando por trás de uma névoa de medo. Eu posso ajudar. A declaração o deixou pálido. Ninguém o esperava, muito menos Maria. Como você pode ajudar? Ela respondeu, com raiva na voz. Você é o último que pode ajudar alguém aqui. Mas, para sua surpresa, o homem continuou. Minha esposa, a enfermeira, ela pode fazer algo para melhorar a situação. Ela estudou muito sobre emergência médica e posso ligar para ela. Não. Pode ser só minha palavra, mas você precisa confiar. O olhar de Maria se fixou nele. O desprezo que sentia antes começou a se misturar com dúvidas. Você acha que eu vou confiar em você? Sua mulher estava distraída e machucou a minha mãe. As palavras dela reverberaram na sala. Ana, com lágrimas nos olhos, interferiu. Mãe, podemos pensar em outra coisa depois, mas, por favor, precisamos da ajuda dele, qualquer ajuda. O homem respirou fundo, os olhos quase implorando. Eu não estou pedindo que você me perdoe. Só estou pedindo que deixe a minha esposa tentar. É tudo o que posso fazer. E naquele momento, uma sensação gelada tomou conta de todos.
Do outro lado do corredor, uma enfermeira familiar se aproximou e Maria a reconheceu instantaneamente. Era a enfermeira que cuidou da sua mãe. Mas algo estava errado. A expressão dela era de pavor. Doutora, precisamos de você! Ela gritou, chamando a atenção em uma pausa horrenda. A situação piorou. Precisamos de autorização para um novo procedimento. Todos, inclusive Maria, se viraram e o mundo ao redor parecia girar. Mais 2 pessoas chegaram, um médico e outro enfermeiro, com olhares preocupados, coçando a cabeça em sinal de estranheza. O pânico se espalhara como fogo no mato e Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não podemos esperar mais, o novo doutor afirmou, olhando de sua mãe e vocês têm que decidir rapidamente. O peso da escolha caiu sobre os ombros de Maria como uma rocha. Conselhos, vinganças, tudo isso se dissolveu. Poderiam ser lembranças esquecidas de antes, mas a urgência do momento se tornava visceral. O homem, a enfermeira, o passado, tudo se unia em um só ponto. E Maria se viu presa no centro. Então, a enfermeira familiar começou a se afastar, parecendo se lembrar de algo, e soltou sem olhar para trás. Não podemos revelar isso agora, mas a vida de sua mãe não é tudo que está em jogo. E antes que alguém pudesse perguntar o que aquilo significava, ela desapareceu pela porta. Maria olhou para Ana e o homem em pânico. O que isso significa? A cada momento, a verdade parecia mais distante, como um eco numa caverna. A sala girou de novo e as perguntas dispararam na mente de Maria. Qual era a verdadeira responsabilidade dele? E que segredos mais estavam escondidos dentro daquele hospital? A sensação de que tudo o que sabia estava prestes a desmoronar tomou conta dela. Os medos, os segredos, as verdades enterradas, como uma pintura inacabada. A história dela tornava-se mais complexa. O que viria depois? Maria olhou para o homem uma última vez. Você vai assumir responsabilidade? As palavras saíram pesadas, quase como um grito no silêncio tenso do hospital. O homem hesitou, a expressão de angústia no rosto. Então, algo inesperado interrompeu o momento. Uma sirene cortou o ar pesado, seguida pela entrada brusca de mais profissionais de saúde. A enfermeira que tinha chamado Maria e Ana momentos antes voltou em um frenesi, seu olhar totalmente focado. Precisamos de vocês! A urgência na voz dela fazia o coração de Maria acelerar. Mas o que está acontecendo? Ana perguntou pálida. O médico que havia falado sobre a cirurgia a seguiu, sua expressão ainda mais grave. A enfermeira fez uma pausa, olhando para cada um deles. A avó de vocês, a situação dela se complicou. Estamos tendo dificuldade com os sinais vitais. Precisamos que assinem agora para a cirurgia, ou pode haver consequências fatais. Era como se um balde de água fria jogasse em cima de Maria. O desespero engoliu seu ser. O que você quer dizer? O que está acontecendo com ela? Ela teve complicações da concussão. Precisamos operar imediatamente. O tom de urgência fez o desespero de Maria apertar seu peito. Antes que alguém pudesse dizer mais, o homem que antes se mantinha em silêncio se aproximou, seus olhos brilhando por trás de uma névoa de medo. Eu posso ajudar. A declaração o deixou pálido. Ninguém o esperava.
Muito menos Maria. Como você pode ajudar? Ela respondeu com raiva na voz. Você é o último que pode ajudar alguém aqui. Mas, para sua surpresa, o homem continuou. Minha esposa, a enfermeira. Ela pode fazer algo para melhorar a situação. Ela estudou muito sobre emergência médica. E posso ligar para ela. Não pode ser só a minha palavra, mas você precisa confiar. O olhar de Maria se fixou nele. O desprezo que sentia antes começou a se misturar com dúvidas. Você acha que eu vou confiar em você? Sua mulher estava distraída e machucou minha mãe. As palavras dela reverberaram na sala. Ana, com lágrimas nos olhos, interferiu. Mãe, podemos pensar em outra coisa depois, mas, por favor, precisamos da ajuda dele. Qualquer ajuda. O homem respirou fundo, os olhos quase implorando. Eu não estou pedindo que você me perdoe. Só estou pedindo que deixe a minha esposa tentar. É tudo que posso fazer. E naquele momento, uma sensação gelada tomou conta de todos. Do outro lado do corredor, uma enfermeira familiar se aproximou e Maria a reconheceu instantaneamente. Era a enfermeira que cuidou da sua mãe. Mas algo estava errado. A expressão dela era de pavor. Doutora, precisamos de você! Ela gritou, chamando a atenção em uma pausa horrenda. A situação piorou. Precisamos de autorização para um novo procedimento. Todos, inclusive Maria, se viraram e o mundo ao redor parecia girar. Mais 2 pessoas chegaram, um médico e outro enfermeiro, com olhares preocupados, coçando a cabeça em sinal de estranheza. O pânico se espalhara como fogo no mato, e Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não podemos esperar mais, o novo doutor afirmou, olhando desesperado para a tela de sinais vitais que agora piscava em um ritmo alarmante. Precisamos dela na sala de cirurgia agora, mas, por favor, é sua mãe e vocês têm que decidir rapidamente. O peso da escolha caiu sobre os ombros de Maria, como uma rocha. Conselhos, vinganças, tudo isso se dissolveu. Poderiam ser lembranças esquecidas de antes, mas a urgência do momento se tornava visceral. O homem, a enfermeira, o passado, tudo se unia em um só ponto, e Maria se viu presa no centro. Então, a enfermeira familiar começou a se afastar, parecendo se lembrar de algo, e soltou, sem olhar para trás. Não podemos revelar isso agora, mas a vida de sua mãe não é tudo o que está em jogo. E antes que alguém pudesse perguntar o que aquilo significava, ela desapareceu pela porta. Aquilo fez o coração de Maria acelerar. Ela perguntou ao homem, com um olhar que misturava desespero e indignação: o que você sabe sobre isso? O que essa enfermeira quis dizer? Mas antes que pudesse obter resposta, um estardalhaço ecoou atrás dela. O que parecia ser um simples barulho rapidamente virou um grito. Ana olhou para o fundo do corredor e gritou: Mãe, olhe! Ali, no fim do corredor, a enfermeira familiar estava se debatendo no chão, uma mancha escura se espalhando por seu uniforme. O grito de Ana reverberou pela sala e Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que está acontecendo? Desesperada, Maria tentou correr até a enfermeira,
mas alguém a segurou. Era o homem. Espere, não é seguro, ele gritou. Maria se virou, furiosa. Você quer me impedir de ajudar? Sua mulher está em perigo. Mas antes que ele pudesse responder, mais um grupo de médicos e enfermeiros correu pelo corredor, ignorando tudo ao redor, concentrando-se muito preocupada, concentrando-se na avó de Maria, mas na enfermeira caída. Os olhares dos profissionais de saúde revelaram um pânico coletivo. Um deles gritou: chame a segurança, temos que manter isso em sigilo. O que aconteceu aqui não pode vazar. Maria ficou paralisada. O que era isso? O passado dela não era mais o único mistério. Uma sombra escura pairava sobre aqueles que estavam ali. E agora ela só conseguia pensar em uma coisa. A vida da sua mãe ficava em segundo plano e a verdade queria vir à tona. O que estavam escondendo? O que estava realmente em jogo? O que mais poderia acontecer se a enfermeira não sobrevivesse? Cada batida do coração de Maria se misturava à tensão crescente. O que ela faria agora? Maria olhou para o homem uma última vez. Você vai assumir responsabilidade? As palavras saíram pesadas, quase como um grito no silêncio tenso do hospital. Ele hesitou, mas antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. Ana, com os olhos arregalados, apontou para o corredor. Mãe, olhe! Lá, em um pedaço de chão refletido nas luzes do hospital, a enfermeira familiar estava caída. Ela se contorcia. A expressão de dor em seu rosto pálido denunciava que algo estava muito, muito errado. O coração de Maria disparou. O que aconteceu? Gritou, tentando correr, mas alguém a segurou. Era o homem. Espere, não é seguro, ele insistiu, mas ela não tinha tempo para ele. As risadas e murmúrios morriam ao redor dela. Lamentos e apelos estavam se espalhando. Mais enfermeiros e médicos se aproximaram, e Maria gritou: Alguém chame um médico! O que está acontecendo? Uma equipe de emergência começou a trabalhar rapidamente em torno da enfermeira, enquanto os médicos trocavam olhares preocupados. Ela sofreu um colapso. Precisamos de estabilização agora. Um dos médicos dirigiu-se a Maria. Você é família? Se puder, saia do caminho. Não havia tempo. A cena se desenrolava como um filme de ação. E Maria sentiu o chão sob seus pés tremer. O homem ao seu lado observava com um olhar que ela não reconhecia. Uma mistura de culpa e medo palpável. O que você sabe sobre isso? Ela questionou, a voz nervosa. Eu não sei. Eu só sei que minha esposa estava lá quando tudo aconteceu. Ele gritava agora, quase desesperado. As palavras dele soavam confusas, mas havia um tom de sinceridade que Maria não esperava. Na correria, um médico virou-se para o grupo de pessoas no corredor e gritou: Chame a segurança. Precisamos de isolamento nesta área imediatamente. A tensidade aumentou. O desespero se espalhou como fogo. E então, em meio ao clamor, a enfermeira começou a se levantar, sua aparência confusa, parando todos. Esperem! Não! A enfermeira falou, mas sua voz era quase um sussurro. As palavras dela eram vagas, quase incoerentes, e Maria percebeu algo no olhar dela. Uma súplica. Não podemos deixar você sair assim, gritou um outro enfermeiro. Você não pode se mover. O que aconteceu?
com os olhos abertos, a enfermeira apenas balançava a cabeça. Então, subitamente, ela olhou para Maria e o homem. Tem algo que você precisa saber sobre sua mãe e nós. Maria estava paralisada. O que podia ser tão grave que uma enfermeira poderia estar em perigo e, ao mesmo tempo, carregar um segredo sobre sua avó? O mundo parecia girar ao seu redor. Todos estavam em silêncio. Ela estava junto quando... A enfermeira tentou falar, mas uma nova contracorrente de dor a fez se contorcer. Ela não é quem você pensa que é. E ali, naquele momento, as cores do mundo de Maria se tornaram opacas. O que ela queria, o que todos queriam, gestos de responsabilidade, de ajuda, tudo isso estava despencando em um abismo de segredos. O homem, ao seu lado, olhou diretamente para ela. O que ele sabia? Espere, Maria disse, quase gritando, a angústia crescendo. O que você está dizendo? A enfermeira olhou fundo nos olhos de Maria, antes de ceder para a dor novamente. Sua mãe, ela e eu, temos uma conexão que você nunca imaginou. Eu sou. Ela respirou fundo, lutando para se manter consciente. Sou sua irmã. As palavras pairaram no ar. A revelação devastadora passou por Maria como um raio. Todos ao redor estavam murmurando, a confusão se espalhando pela sala, e o peso da afirmação fazia seu coração falhar. A enfermeira era sua irmã? E o que isso significava para tudo o que ela conhecia? Ela fixou os olhos no homem ao seu lado, que agora parecia tão perdido quanto ela. O que mais estava escondido? O que mais a vida ainda tinha guardado para ela? Uma maré de perguntas subia. O que aconteceria agora? Maria estava paralisada. O que podia ser tão grave que uma enfermeira poderia estar em perigo e, ao mesmo tempo, carregar um segredo sobre sua avó? O mundo parecia girar ao seu redor. Todos estavam em silêncio. Ela estava junto quando... A enfermeira tentou continuar, mas uma nova onda de dor a fez se contorcer. Ela não é quem você pensa que é. As palavras dela pesaram no ar. Uma fogueira de alucinações se acendeu na mente de Maria. O que significava isso? Antes que pudesse perguntar, a enfermeira deu uma forte tosse e o sangue começou a escorrer de seus lábios. O pânico tomou conta da sala, enquanto médicos se precipitaram para ajudá-la, mas havia um caos no ar, algo completamente fora do lugar. Ela precisa de ajuda, rápido, gritou um dos médicos. O campo de batalha estava estabelecido ali e a vida da enfermeira estava em risco. Nesse momento, a porta se abriu violentamente e um grupo de homens com uniforme entrou na sala, seus olhares fixos e severos, como se fossem os predadores que chegavam ao seu alvo. Um deles gritou: "Essa área está fechada. É uma questão de segurança pública." Maria ficou paralisada. Seu coração disparou e a tensão na sala subiu de nível. "O que está acontecendo?" Ela conseguiu gritar, o desespero evidente em sua voz. "O que vocês estão fazendo aqui?" "Esta é uma emergência." Ana se juntou ao clamor, achando que se levantasse as vozes, talvez fossem ouvidas. Mas em vez disso, um dos homens avançou para a enfermeira caída. "Você não deveria ter falado", ele disse, sua voz grossa e ameaçadora, quase como se ela tivesse cruzado alguma linha invisível. O médico que cuidava da enfermeira
parecia agoniado ao assistir aquilo. Ela precisa de cuidados, ele insistiu. Mas o homem com o uniforme não parecia se importar. Ele fixou seu olhar em Maria, um sorriso malicioso quebrando a tensão. Você não deveria estar aqui, Maria. Seu passado a alcançou. Claustrofobia se arrastou pela sala. Maria olhou ao redor. Todos estavam sem entender. O que ele queria dizer com isso? Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, o homem se voltou para a enfermeira e continuou. Agora é muito tarde para arrependimentos. A verdade vai doer, e você sabe disso. Esse último comentário foi como um soco no estômago. Maria estava aturdida. O que você está insinuando? Que verdade! Ela gritou. Mas o homem não respondeu. Ao invés disso, ele e os outros se aproximaram lentamente da enfermeira. A situação estava se desenrolando rapidamente. Como uma cena de um filme em que tudo fica lento e confuso ao mesmo tempo. O grito de um dos médicos cortou o ambiente. Estamos perdendo a paciente. Então Maria sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Sem pensar, aproximou-se, mas um dos homens a agarrou. Saia! Ele puxou-a para trás. Mas, mesmo em meio ao horror, algo profundo e instintivo fez Maria lutar. Deixe-me ir! Ela se desvencilhou e, em um ato de desespero, correu até a enfermeira. Você é minha irmã? As palavras saíram como um jorro. Para a surpresa de todos, a enfermeira, mesmo em meio à dor, olhou diretamente para Maria e a respondeu, quase em sussurros. Não sou apenas sua irmã. A sala congelou. O ruído do hospital foi obliterado. E tudo ficou em silêncio enquanto a confissão pairava. Fez um movimento de emergência, mas era tarde demais. A cena se transformou em caos. Levante-se! Gritou o homem com o uniforme. Precisamos ir, e você, apontou para a enfermeira, não é mais sua prioridade. Maria não conseguia acreditar no que estava ouvindo. As palavras ecoavam em sua mente, cada uma com tal peso que parecia uma tempestade iminente. Os outros homens começaram a sufocar a situação, mas não antes que o homem encarasse Maria. Agora você vai entender o que significa realmente ser parte da história. E quem realmente somos. Maria se virou para Ana, que estava em choque. Mãe, o que eles estão fazendo? Mas Ana apenas balançava a cabeça, como se estivesse tentando se libertar de um pesadelo. Maria olhou de volta para a enfermeira caída. A vida dela pendia na balança. E tudo que havia amanhecido antes, agora estava se partindo como vidro. A enfermeira não era só uma enfermeira. Ela era uma chave, um código secreto que Maria ainda não compreendia. E toda a verdade que estava prestes a ser revelada viraria seu mundo de cabeça para baixo, como uma fúria vinda em sua direção. O que Maria realmente iria descobrir naquele hospital? E o que os homens de uniforme realmente queriam? E então, lá no fundo do seu coração, o pânico se formou. O que ela faria com essa verdade? Maria estava paralisada. O que podia ser tão grave que uma enfermeira poderia estar em perigo e, ao mesmo tempo, carregar um segredo? Sobre sua avó. O mundo parecia girar ao seu redor. Todos estavam em silêncio. Ela estava junto quando... A enfermeira tentou continuar, mas uma nova onda de dor a fez se contorcer.
Ela não é quem você pensa que é. As palavras dela pesaram no ar. Maria sentiu um aperto no peito. O que você quer dizer com isso? Pensou. Aquela cena frenética de médicos e enfermeiros ao redor da enfermeira caindo a paralisava, mas a necessidade de respostas queimava. Antes que pudesse perguntar mais, a enfermeira deu uma forte tosse e o sangue começou a escorrer de seus lábios. O pânico tomou conta da sala, enquanto médicos se precipitaram para ajudá-la. Mas havia um caos no ar, algo completamente fora do lugar. Ela precisa de ajuda! Rápido! Gritou um dos médicos. O campo de batalha estava estabelecido ali e a vida da enfermeira estava em risco. Nesse momento, a porta se abriu violentamente e um grupo de homens com uniforme entrou na sala. Seus olhares fixos e severos, como se fossem os predadores que chegavam ao seu alvo. Um deles gritou: "Essa área está fechada. É uma questão de segurança pública." Maria ficou paralisada. Seu coração disparou e a tensão na sala subiu de nível. O que está acontecendo? Ela conseguiu gritar, a desespero evidente em sua voz. O que vocês estão fazendo aqui? Esta é uma emergência. Ana se juntou ao clamor, achando que se levantassem as vozes, talvez fossem ouvidas. Mas em vez disso, um dos homens avançou para a enfermeira caída. "Você não deveria ter falado", ele disse. Sua voz grossa e ameaçadora, quase como se ela tivesse cruzado alguma linha invisível. O médico que cuidava da enfermeira parecia agoniado ao assistir aquilo. "Ela precisa de cuidados", ele insistiu, mas o homem com o uniforme não parecia se importar. Ele fixou seu olhar em Maria, um sorriso malicioso quebrando a tensão. "Você não deveria estar aqui, Maria. Seu passado a alcançou." Aquelas palavras pesaram diante de todos, deixando o clima eletricamente pesado. Maria estava paralisada. O que isso significava? Meu passado? O homem se aproximou, ignorando as súplicas do médico. "É melhor você sair agora. O que está se desenrolando aqui não a envolve. Não ainda." Ele fez uma pausa e seu olhar se voltou para a enfermeira. E logo pode ser tarde demais. Maria estava prestes a reagir, quando, de repente, um outro grito cortou o ar. Não era de dor, mas de medo. Ana gritou: "Mãe, olhe!" Uma sombra se lançou sobre eles. Era a enfermeira caída, agora com os olhos arregalados, apontando para uma direção. Mas eles não podem saber. Isso deixou todos em choque, os olhos se voltando para ela. Drástica, ela se levantou, mas estava visivelmente fraca. "Não, a verdade, o projeto." Eu não posso deixar eles." "Do que você está falando?" Maria quase gritou. O homem no uniforme ficou pálido e, num movimento rápido, puxou um objeto metálico da bolsa que trazia consigo. Cristo! Era uma arma. "Silêncio! Ninguém precisa se machucar. Mas precisamos saber o que você sabe." O homem ameaçou. "É um jogo de poder." E Maria sentiu a adrenalina correr mais rápido em suas veias. A enfermeira começou a tremer. "Maria, a verdade é que você não tem apenas uma mãe, e sim uma história ligada a algo que eu nunca quis revelar, que pode acabar com todos nós." Com isso, o chão parecia tremer sob os pés de Maria. O que ela estava dizendo? Toda sua vida passaram como um filme, revelando mentiras que nunca imaginou. Como?
o que estava realmente acontecendo. Não, por favor, não você! O homem gritou para a enfermeira. Ela desmaiou em seus braços e uma sirene soou ao fundo, ecoando pela sala. Nesse instante, tudo em sua mente se agitou. Os homens de uniforme não eram o que pareciam. A enfermeira era mais que uma mera enfermeira. O legado de sua família, a conexão secreta, tudo isso poderia explodir. Os ecos daquela verdade ainda não revelada pressionavam contra sua mente. O que ela descobria ali era uma bomba relógio prestes a explodir. Silêncio. Maria olhou para o homem, ansiedade crescendo. O que mais você não me contou? Mas antes que pudesse obter qualquer resposta, as luzes daquele hospital começaram a piscar e, com um estrondo, tudo escureceu. O que estava por vir agora? Maria sabia que a resposta seria devastadora. Maria estava paralisada. O que podia ser tão grave que uma enfermeira poderia estar em perigo e, ao mesmo tempo, carregar um segredo sobre sua avó? O mundo parecia girar ao seu redor. Todos estavam em silêncio. Ela estava junto quando a enfermeira tentou continuar, mas uma nova onda de dor a fez se contorcer. Ela não é quem você pensa que é. As palavras dela pesaram no ar. Maria sentiu um aperto no peito. O que você quer dizer com isso? O caos ao redor deles desapareceu. Apenas o som da respiração ofegante da enfermeira e o barulho distante de passos ecoavam. Antes que pudesse questionar mais, a enfermeira deu uma forte tosse e o sangue começou a escorrer de seus lábios. O pânico tomou conta da sala, enquanto médicos se precipitaram para ajudá-la. Mas havia algo completamente errado na maneira como se moviam. A tensão ficou palpável. Ela precisa de ajuda! Rápido! Gritou um dos médicos. A urgência no tom dele fez todos tremerem, e Maria sentiu o próprio coração acelerar. Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo, e um grupo de homens em uniformes entrou na sala, seus olhares fixos e severos, como se fossem caçadores prontos para atacar. Um deles gritou: "Essa área está fechada. É uma questão de segurança pública." Maria ficou paralisada e a adrenalina correu em suas veias. O que está acontecendo? A voz dela saiu mais alta do que pretendia, carregada de desespero. O que vocês estão fazendo aqui? Esta é uma emergência! Ana, que estava ao lado, tentou ajudar, mas seus esforços foram infrutíferos. Um dos homens se aproximou da enfermeira caída, ignorando suas súplicas. Não deveria ter falado. Sua voz era ameaçadora, como se a enfermeira tivesse cruzado uma linha invisível. Maria ficou horrorizada. Não, deixe-a em paz! Mas o homem apenas ignorou suas palavras. Ele se aproximou, e algo em seu olhar fez a pele de Maria arrepiar. Então, a enfermeira levantou a cabeça, suas palavras formando uma teia de confusão que todos ali sentiam. Maria, eu não sou só uma enfermeira. Eu sou sua irmã, disse ela. Uma misturada de dor e revelação em seu olhar. Os olhos de Maria se arregalaram. O quê? Foi tudo o que conseguiu pensar. Assim, a sala ficou em silêncio novamente, como se o tempo tivesse parado. E então, o homem em uniforme se virou, paralisado pelo impacto das palavras da enfermeira. Você não pode dizer isso. Está arruinando tudo. Ele parecia perder o controle e a tensão explodia. Não importa, a enfermeira disse, sua voz baixa, mas cheia de determinação. A verdade deve vir à tona.
E Maria precisa saber que as luzes começaram a piscar e a enfermeira deslizou de volta para o chão. Mas agora, em volta a murmúrios e comandos urgentemente trocados de batalha emocional. A vida de quem mais? A pergunta parecia simples, mas a resposta estava pairando no ar. O que você está escondendo? Simplesmente alguém que pode ser revelado. Ele respondeu com uma frieza cortante. A verdade sobre ela e sobre a família dela. As repercussões podem ser catastróficas. A sala ficou em um silêncio mortal enquanto todos absorviam aquelas palavras. A enfermeira, antes uma simples funcionária ali, agora se tornava o centro de uma intriga que Maria não entendia completamente, mas sentia a gravidade da situação. Você realmente é minha irmã? Maria perguntou, a voz trêmula, e em resposta, a enfermeira apenas fechou os olhos. Tudo parecia estar saindo do controle. E quando a realidade parecia gritar à sua volta, a caixa de segredos familiares se expandia como uma bomba relógio prestes a explodir. O que mais estava escondido nas sombras? A vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. Mas ninguém sabia o quão profundo e perigoso esse legado poderia ser. O homem olhou para Maria, agora com uma expressão que misturava medo e urgência. Você tem que escolher um lado, Maria, antes que seja tarde demais. Maria sentiu-se perdida. O que ela realmente deveria fazer em meio a este caos? O que viria a seguir? Maria estava paralisada. O que podia ser tão grave que uma enfermeira poderia estar em perigo e, ao mesmo tempo, carregar um segredo sobre sua avó? O mundo parecia girar ao seu redor. Todos estavam em silêncio. Ela estava junto quando a enfermeira tentou continuar, mas uma nova onda de dor a fez se contorcer. Ela não é quem você pensa que é. As palavras pesaram no ar. Maria sentiu um aperto no peito. O que você quer dizer com isso? O caos ao redor deles desapareceu. Apenas o som da respiração ofegante da enfermeira e o barulho distante de passos ecoavam. Antes que pudesse perguntar mais, a enfermeira deu uma forte tosse e o sangue começou a escorrer de seus lábios. O pânico tomou conta da sala, enquanto médicos se precipitaram para ajudá-la. Mas havia algo completamente errado na maneira como se moviam. A tensão ficou palpável. Ela precisa de ajuda. Rápido! Gritou um dos médicos. A urgência no tom dele fez todos tremerem. E Maria sentiu seu coração acelerar. Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo e um grupo de homens em uniformes entrou na sala, seus olhares fixos e severos, como se fossem caçadores prontos para atacar. Um deles gritou: "Essa área está fechada! É uma questão de segurança pública!" Maria ficou paralisada e a adrenalina correu em suas veias. O que está acontecendo? A voz dela saiu mais alta do que pretendia, carregada de desespero. O que vocês estão fazendo aqui? Esta é uma emergência. Ana, que estava ao lado, tentou ajudar, mas seus esforços foram infrutíferos. Um dos homens se aproximou da enfermeira caída, ignorando suas súplicas. Você não deveria ter falado. Sua voz era ameaçadora, como se a enfermeira tivesse cruzado uma linha invisível. Maria ficou horrorizada.
Não, deixe em paz. Mas o homem apenas ignorou suas palavras. Ele se aproximou, e algo em seu olhar fez a pele de Maria arrepiar. Então, a enfermeira levantou a cabeça, suas palavras formando uma teia de confusão que todos ali sentiam. Maria, eu não sou só uma enfermeira. Eu sou sua irmã, disse ela, uma misturada de dor e revelação em seu olhar. Os olhos de Maria se arregalaram. O quê? Foi tudo o que conseguiu pensar. Assim, a sala ficou em silêncio novamente, como se o tempo tivesse parado. Com isso, o homem em uniforme se virou, paralisado pelo impacto das palavras da enfermeira. Você não pode dizer isso. Está arruinando tudo. Ele parecia perder o controle e a atenção. Explodia, não importa, a enfermeira disse, sua voz baixa, mas cheia de determinação. A verdade deve vir à tona, e Maria precisa saber que. As luzes começaram a piscar, e a enfermeira deslizou de volta para o chão, mas agora envolta em murmúrios e comandos, urgentemente trocados entre os médicos, que pareciam mais preocupados com o que estava acontecendo ao redor do que com a vida da enfermeira. Então um grito profundo rompeu o ar, e mais um dos homens, uniformizados, se aproximou furioso. Vocês não entenderam? A vida dela não é a única em risco aqui. Maria olhou para ele, seu coração disparando. Agora um verdadeiro campo de batalha emocional. A vida de quem mais? A pergunta parecia simples, mas a resposta estava pairando no "Ah". O que você está escondendo? Simplesmente alguém que pode ser revelado. Ele respondeu com uma frieza cortante. A verdade sobre ela e sobre a família dela. As repercussões podem ser catastróficas. A sala ficou em um silêncio mortal enquanto todos absorviam aquelas palavras. A enfermeira, antes uma simples funcionária ali, agora se tornava o centro de uma intriga que Maria não entendia completamente, mas sentia a gravidade da situação. Você realmente é minha irmã? Maria perguntou, a voz trêmula. E em resposta, a enfermeira apenas fechou os olhos. Tudo parecia estar saindo do controle. E quando a realidade parecia gritar à sua volta, um assistente médico, sempre à sombra, avançou, revelando um misterioso papel escuro nas mãos. Desculpem interromper, mas é melhor todos saberem que... Ele fez uma pausa e então, em um movimento brusco, abriu o papel. A enfermeira não é apenas sua irmã, Maria. Ela é parte de uma investigação criminal que envolve a sua família. As palavras cortaram o ar como uma facada. Um choque geral reverberou pela sala. O que você quer dizer com isso? Ana berrou, segurando a mão de Maria. Seu pai, ele tinha atividades que nunca foram reveladas. A enfermeira, ela sabia muito mais do que aparentava. O assistente médico desviou o olhar, como se estivesse temendo a próxima reação. Maria sentiu a terra se mover sob seus pés. O que você está dizendo, meu pai? A dor, a confusão e a raiva misturavam-se em seu coração. Ela se virou para a enfermeira caída. Ela tá mentindo? É tudo uma armadilha? Não restava mais espaço para dúvidas. O passado que Maria imaginara era uma ilusão, agora desmoronando. As perguntas se avolumavam, mas a única certeza naquele instante era que tudo que ela conhecia poderia ser uma fachada. Um novo pico de medo se instalou. O homem em uniforme se aproximou, os olhos cheios de uma tempestade. O que você vai fazer, Maria? Você irá buscar a verdade uma vez que tenha certeza de quem você realmente é. Enquanto o caos se desenrolava ao redor dela, a mente de Maria girou. O que ela tinha até agora
parecia um conto de fadas desmoronando. Com um fio de esperança e um mar de desespero, tudo o que ela podia fazer era se perguntar o que mais estava por vir e até onde essa verdade a levaria. Maria, você precisa decidir! O homem em uniforme gritou, o pânico em sua voz ecoando pelo ambiente caótico do hospital. As luzes piscavam, sombras dançavam nas paredes, enquanto a enfermeira lutava para se manter consciente. Você está falando da minha mãe? Maria respondeu, a raiva subindo como uma onda. O impacto da revelação de que a enfermeira era sua irmã a deixava tonta. Mas a urgência da situação não permitia que ela ficasse paralisada por muito tempo. Preciso saber a verdade. Agora! Não é hora para isso! Um dos médicos gritou, focado em estabilizar a enfermeira. Ela está em risco! As palavras dispararam em sua mente como fogos de artifício. O homem em uniforme lançou um olhar feroz para a enfermeira. Você vai me dizer o que sabe, ou não haverá outra chance. A enfermeira, seus olhos cheios de dor e desespero, olhou de Maria para o homem. Havia um plano, Maria. Algo que poderia destruir nosso passado. Você pode ser a única que pode salvá-la. A tensão no ar era palpável. As vozes dos médicos e enfermeiros misturavam-se num frenesi, mas Maria ficou paralisada com aquelas palavras. Salvar sua mãe? Como? A verdade era uma arma. E quanto mais sabia, mais perdida se sentia. A enfermeira começou a se levantar, suas mãos tremiam. Você precisa. Entenda que sua vida está ligada a algo muito maior. Há mais em jogo aqui do que apenas nós. Não pense que você pode manipular isso. O homem gritava agora, mas a enfermeira respondeu com uma força surpreendente. Você pode ter seus planos, mas a verdade não pode ser escondida para sempre. Cale-se. Ele estava prestes a se mover, mas Maria se interpôs, seu coração batendo forte, vozes gritando ao fundo. Não, a vida da minha mãe depende disso. Ela pedia. O momento parecia um combate em câmera lenta, cada segundo pesando mais do que o anterior. Os médicos empurravam para fazerem seu trabalho, e a tensão aumentava. Maria, com quase um desespero desenfreado, se virou para sua mãe, fazendo o possível para se manter em controle. Escute, eu não sei o que mais me contaram, mas só quero que você me diga a verdade. A voz dela tremia. Eu sou sua filha e é hora de enfrentarmos isso juntas. A enfermeira respirou fundo. Um dia você precisa saber que a sua família, o que você acredita que seja verdade, pode não ser a realidade. Mas antes, agora, precisamos salvar a sua mãe. O homem em uniforme hesitou, e naquele momento, 2 outros enfermeiros entraram, empurrando uma maca. Estamos levando a paciente para a sala de cirurgia. Vamos! Vai ser agora ou nunca! Eles gritaram, e a enfermeira, com a força que restava, se esforçou para se levantar. Mas a dor era visível. Maria sentiu um desespero agudo surgindo. Eu não posso deixá-la assim. Mas Ana, com lágrimas nos olhos, segurou a mão dela. Mãe, você precisa deixá-la ir, confiar neles. É a única chance. E em um momento que a vida de sua mãe estava em risco, Maria fez o que precisou fazer. Ela se afastou, o coração partido, vendo a enfermeira levada em direção à sala de cirurgia. O homem em uniforme ainda a observava, mas agora havia uma indecisão em seus olhos. Você precisa saber a verdade, Maria. Não estou aqui como inimigo. Se a sua mãe sobreviver,
Nós podemos explicar tudo, ele disse, quase como um pedido. E a cena se desenrolou em um ciclo repetitivo de medo e dor. Mas agora, Maria tinha um novo foco. Ela olhou para o homem e para os médicos. E enquanto a porta se fechava atrás da maca, um globo de luz começou a brilhar em seu coração. Não sabia como, mas tinha que lutar. Decidiu que se a verdade precisasse vir à tona, ela não recuaria. A vida dela, a história de sua família, estava apenas começando a ser revelada. E assim, o hospital foi tomado por um silêncio atordoante. Cada um das vidas ali entrelaçadas, esperando pela nova verdade. Agora é sua vez. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você precisa fazer parte disso.